Ok, gente, boa noite. Mandar um forte abraço para todo o pessoal do litoral, do sertão. Nós estamos começando a nossa live. Dizer que esse final de semana nós tivemos em Iguatu e também lá em Quixeramobim, no caminho, tudo verdinho, muito legal. E dando prosseguimento à nossa live, hoje nós temos uma convidada ilustre, uma amiga, uma guerreira, uma lutadora, que é a nossa professora Zelma Madeira, tá certo? Zelma é a nossa querida professora, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí, com mestrado e doutorado em Sociologia pela UFC, atualmente atua como secretária da Igualdade Racial do Ceará, do nosso governador Elman de Freitas. Não mais é a biografia que nós vamos perder, vamos estar muito extensa. Mas aí eu queria dizer duas coisas fundamentais. O programa, quem não tiver a oportunidade de assistir hoje, vai conseguir lá no nosso canal do YouTube, a Cris Lucena, está lá nesse nome. E também nós vamos sortear um livro da irmã Cleide, lá do querido Choró Limão, esse livro sobre as EFAs, experiência das escolas de formação agrícola. Então está aqui, pessoal, no final vai ser sorteado, põe o nome. Mas antes, Zelma, de passar para você, muitíssimo obrigado, que honra você estar aqui conosco. A gente está muito feliz, mas eu queria passar logo um presente, logo. Ah, é? Eu quero dizer... Foi um presente customizado. Eita! Olha como está bonito. Do Jean. Aí eu tenho que dizer da esposa dele, da Andréa Cialdini. Andréa Cialdini. E da sua aluna, amiga, que é a minha companheira, Letícia Peixoto. Fizeram tudo isso. E dissesse que eu não entregar, eu não entro em casa hoje para dormir. Maria, muito obrigada. Eu estou muito contente e agradeço. Gratidão mesmo de estar hoje aqui contigo e mais ainda de receber esse presente aqui, né? E uma sacola customizada das toda. Aí, olha aí, o negócio aí tá... A sacola tá aqui, olha só. Achei bonito. Todo dia, em todo lugar, racismo não. Olha só, viu? Todo dia, em todo lugar, lute. Muito obrigada, rapaz, viu, não poderia ter sido melhor, né? E aí é um presente quando você vai... E aí nós vamos começar aqui a nossa live. Eu acho, Zé, assim, que esse tema sobre a questão do racismo é um tema instigante, é um tema que nos motiva a lutar sempre. Você é uma lutadora, além de ser uma grande profissional que hoje desenvolve de forma ímpar, talvez uma das poucas estados da federação tem uma Secretaria de Igualdade Racial, sim, né? Eu não sei se você pode até dizer. E essa luta hoje do combate ao racismo, né? Dessa luta hoje traduzida em várias frentes que são importantes a gente mencionar. E como é que você enxerga aí depois de tanto tempo, de tanta luta, de tanta resistência, de quilombo, de movimentações, de greve, de mobilização, como é que diria hoje, na atualidade, uma luta antirracista hoje? Como é que você está vendo essa perspectiva aí? Tá. Diga aí. Então, muito obrigada de estar aqui contigo nesse bate-papo hoje à noite. Na verdade, essa pauta da questão racial, combate ao racismo, combate às desigualdades raciais, ela é bem difícil, né? A gente sabe que tem que ter muita força para estar à frente dessa pauta. E, assim, no Brasil, nós tivemos assim, um decréscimo grande desses órgãos de política de promoção da igualdade racial. No Nordeste, por exemplo, nós temos uma secretaria que ela já tem 17 anos, que é a CEPROM da Bahia, né? Depois, uma secretaria assim, titular, só mesmo Ceará. Nós vamos ter coordenadoria, superintendência, secretarias executivas, secretaria dentro de outra secretaria, como é o caso do Maranhão, mas o Ceará ele vai se destacando aí na segunda secretaria titular mesmo, né? Voltada só para essa pauta. Então, a gente considera um avanço no governo Elman de Freitas, quando ele disse que tinha, né, toda a intenção de combater o racismo, a preocupação com a
titulação de terras quilombola, né? Uma porção de coisa que a gente precisava fazer e precisa, né, fazer com urgência, e que ele dizia, na época, ele dizia, olha, Zé, mas se a gente colocar numa outra pauta, vai sempre diluir, numa outra secretaria vai diluir a pauta. Então, é por isso que é interessante. E aí, eu aceitei o desafio de estar à frente dessa coordenadoria, ou dessa secretaria. Eu antes fui da coordenadoria, de 2015 a 2020, e aí a gente está aí nesse desafio, na missão de combater o racismo e as desigualdades, trabalhando como público mais direto a população negra, que não é minoria, é maioria. No Ceará, nós temos um número maior de pardo, mas quem são os negros, que é o nosso público direto que a gente trabalha? São pretos e pardo. Quando a gente vê essa realidade no Ceará, ela está para mais de 70%, não é? E mais os povos e comunidades tradicionais que reivindicam uma origem étnica, o que a gente chama de PCTs, povos e comunidades tradicionais, como os quilombolas, né? Nós temos para mais de 109 comunidades identificadas, o movimento quilombola identifica mais de 123. Nós temos os povos ciganos, né, que também sofrem racismo e discriminação, e os povos de terreiro, né, que não, você tem que pensar os povos de terreiro também como povos, eles não ficam só rezando, eles têm uma organização política, econômica, social, então é este povo que a gente trabalha. Mas, Zelma, deixa eu aproveitar aqui dessa linha, que, assim, essa onda conservadora toda no mundo, e principalmente aqui, a gente teve uma experiência trágica do governo anterior, o inominável. Mas, assim, há um combate muito forte à história das cotas. O povo diz que... E aí eu queria te ouvir assim, rapaz, esse negócio de cota termina fortalecendo o racismo, termina fortalecendo o preconceito. Tu acha que isso tem cabimento, assim? Como é que tu vê esse negócio? Eu vejo que, primeiro, a preocupação que tu estava dizendo, Zé, e agora, na cena contemporânea, como é que está a luta, né, do antirracismo, como é que anda, né? Sempre foi difícil, na realidade brasileira, porque nós temos um país que não tem sequer unanimidade que ele é racista. Então, racista, não é bem assim. Racista é quem pauta o debate. Mas não é difícil admitir que é preconceituoso, é racista, é homofóbico. É meio difícil, não é? É difícil, mas é porque nós temos uma sociedade racializada. Então, racializados estamos todos. Eu, como uma mulher negra, você, como um homem branco, nós somos racializados. O que significa isso? É que a sociedade, ela divide vantagens e prejuízos entre os seus grupos étnicos. Então, nós somos racializados com aqueles que... sempre dúvida, posta em dúvida a sua narrativa. Será se foi mesmo? Será se não é exagero? Será se essa mulher... Mas eu acho que é uma pessoa inteligente, mas o problema é que ela só quer falar de negro. Então, é como se o problema, que é de uma dimensão maior, econômica, social e política, fosse individual, fosse um problema no campo da subjetividade. E aí é isso que a luta hoje, a luta antirracista, ela concorre, aí é uma dimensão mundial, né, de uma direita, de uma extrema direita, que não suporta o diferente, não abre para a diversidade, mas a diversidade que comporta a pluralidade, que comporta o diferente. Então, ele quer trabalhar com quem? Com quem é padrão. E padrão é quem? Aqueles grupos racializados de forma a receber vantagens. Então, esses grupos são eles que são descontentes com as cotas. Porque as cotas já sempre foram para os grupos racializados a ter vantagem, que são os grupos brancos. Das etnias, dos grupos étnicos brancos. Aí não era cota, aí já era hegemonia, não tinha cota. Já era tudo, não precisava 100%. Haver cota, porque já era 100%. Então, Mas, assim, trazendo o debate, assim, o ponto de vista das cotas. Do enfrentamento. Assim, as cotas não terminam trazendo mais complicações. Eu sou favorável às cotas, viu? Para depois o pessoal não achar que eu sou contra as cotas. Mas eu querendo mesmo dar uma de advogado do cão aqui, do diabo aqui, perguntar mesmo assim para você. Essas cotas ajudam a quebrar a linha do racismo? Você acha que sim? Sim, porque nós precisamos, para promover a igualdade racial, de políticas públicas. E nós temos 3 frentes, Acrísio. A gente tem uma frente, como é que eu combato o racismo e a desigualdade? Pelo viés repressivo. Racismo é crime, não é brincadeira pesada. Racismo é crime, como tal, deve ser tratado. Daí a gente tem uma DECRIM, uma delegacia especializada. É um eixo
um eixo repressivo, ações repressivas para combater um crime. Não é brincadeira pesada. Eu chamei de macaco, de macaca. Não foi bem isso que eu quis dizer. Não, é racismo, é crime. Você tem que ser tratado como crime. E aí a outra saída, aí são as ações valorativas. Vamos ensinar as pessoas estão agindo assim porque elas não sabem, então vamos apostar nos processos educacionais para acabar com esses estigmas. E a terceira, ações afirmativas. As ações afirmativas, elas são as mais polêmicas. Por quê? Porque ela mexe a crise na estrutura. Eu estou falando só de 2 ações afirmativas de política de cotas raciais, que é de acesso ao ensino superior e de acesso ao concurso público. E isso causa um frisson na sociedade. Por quê? Porque vai mexer com o lugar, vai ter a disputa de bens raros, que é você ter um emprego, é você ter uma vaga num concurso público, é você adentrar na universidade pública. Então, com certeza, isso, numa sociedade que não quer mexer, que quer manter o status quo, vai ter. Mas a gente sabe dos resultados positivos, a crítica é grande, a gente precisa aprimorar, diz que a gente tem uns tribunais raciais, que é mais racismo. Não é. É mexer na estrutura, entender que o racismo, ele deita a raiz em questões econômicas, tem a ver com dinheiro, com recurso, com o lugar social e com o lugar econômico. Então teria que ter um quilômetro de Palmares e um Zumbi para fazer essa sua tese aí, aprofundar, né? Não, porque mas... aí, porque não, mas nessa linha nós se é estrutural, se está arraigado na estrutura socioeconômica, se podemos dizer que o atual poder das forças dominantes é uma casa grande e a senzala com moldura nova, não sei se você concorda com essa tese, tá entendendo? Então teria que mexer com um processo muito mais radical nas estruturas, né? Para a gente chegar a isso. Mas você acha? Sim, se você vai olhar o funcionalismo público, ele já vem mudando. Quando foi que a gente começou com as cotas no concurso público em 2014? Nós temos o quê? 10 anos? 10 anos de cota. Então, se você for ver, não é na dimensão que a gente quer. A gente queria acelerar mais. Mas as políticas de cotas, ela mexe sim na estrutura deste país, né? Então, você vê acesso ao nível superior. Você vê que as pessoas... Eu sou filha da classe trabalhadora. Eu sou filha de um homem da construção civil, de um pedreiro e de uma costureira. Olha aí, que legal. Então, assim, pronto. Então, eu também, olha aí. E eles, meu pai foi até o 4º ano, minha mãe, ela só sabe escrever o nome. E o que foi que é a aposta deles? Que essa é a aposta do povo negro, das famílias negras no Brasil. Ela só sabe escrever o nome, mas é pós-doutorada, viu? Se duvidar, ela é pós-doutor, viu? Ora, mas... Porque ela diz, meus filhos todos vão ser doutor porque vai ter doutorado. Isso. Teve 3 filhos, eu sou a caçula, dei um trabalho enorme para poder estudar, e o trabalho enorme era um racismo arraigado, institucional, nos processos educacionais, que me expulsava, mas ela todo o tempo ali, como mãe, disse, não, você vai. Vou chorando, você vai. E aí não fazer com que a gente desista. Então, são essas políticas de igualdade racial que a gente tem no nosso país, na dimensão repressiva, nós temos uma delegacia especializada, entender que com a Constituição o crime, o racismo sai como crime. Nós também contamos, a partir de 2023, no Ceará, com o governo Eumano de Freitas, da DECRIM, da Delegacia Especializada. Nós temos as ações valorativas, que precisa de mais aprimoramento, a gente sabe que tem dificuldade, mas nós temos lutado, porque isso tudo é resultado muito dos movimentos sociais, de uma sociedade que não dorme, de uma sociedade dos movimentos sociais negros, dos movimentos quilombola, dos movimentos sociais que estão ali. A gente só consegue fazer isso porque, desde a década de 80, os movimentos sociais, e principalmente os movimentos sociais negros, diante de tantas demandas, nós pactuamos assim, vamos apostar em 2. Vamos apostar nas políticas de cota para entrar na universidade, ter nível superior, para mudar nossa realidade de miséria, de pobreza e de racismo, e vamos ter os concursos públicos. Então, a partir daí, nós não cansamos, tem muita dificuldade, desafio, mas vamos avante para pensar outras ações. Resistência. Resistência, sempre. Com invenção, inventividade. Porque a nossa resistência, a resistência negra, nem sempre é direta. Às vezes, a gente tem que fazer de vários movimentos, que é o que eu chamo de inventividade, é o que eu chamo de criatividade, que nós
grupos racializados de forma subalterna, temos que agir. Olha, deixa eu dizer, nosso tempo voa, né? Mas a gente poderia... Mas eu queria fazer uma outra provocação. Eu trouxe, de propósito, na qualidade de historiador, isso era uma das obras que, no curso de História, a gente trabalhou, né? Sim. Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. E hoje, a crítica que é feita, né? Hoje é uma crítica assim, como se fosse harmônica a relação entre a Casa Grande e a Senzala com o próprio Freire, né? Dentro um pouco da democracia racial, dentro um pouco de romantizar essa relação que não tem nada de romântica, que veio depois o próprio Florestan Fernandes, um dos a contestar a tese do Freire. E aí, à luz dessa realidade hoje, como é que você viria a tese do Freire da Casa Grande Senzala, que deu uma grande contribuição para a academia, óbvio, mas hoje tem estudos que contestam a base dessa análise do Freire, né? Do Gilberto Freire. Hoje não, até na paralela, quando ele escreveu, já dizia autores que já via numa outra direção. Então, ele vai fazer de uma tese da democracia racial, que tem nos dado um grande trabalho. Porque se eu vivo numa democracia racial, eu não vou ter racismo e não vou ter problema. Se eu não vou ter problema, se eu não vou ter racismo, eu não preciso pensar saídas. Então, isso deu um trabalho, mas é todo um estudo que a gente tem que respeitar, uma análise antropológica das relações sociais. Não, que tem a sua contribuição, pelo amor de Deus. Mas contestável também. Aí a gente também vai ter a obra de A Inserção do Negro na Cidade de Classe, do Florestan Fernandes, que é muito importante, mas também num olhar racializado, um olhar de homens brancos. Também do Florestan, também? Sim. E quem teria, para além do Freire e do Florestan? Eu acredito que a gente tem Clóvis Moura. Nós temos Clóvis Moura, nós temos vários autores negros que trabalharam, que produziram e que a academia, graças a um racismo científico, né, num olhar etnocentrado só para obras escritas por pessoas brancas, né, que aí não contam de nós toda a nossa história. É isso que eu estou chamando de sociedade racializada. É quando nossa memória, nossa história, nossa narrativa, como povo racializado de forma subalterna, é silenciada, não é dita. Então, a gente tem vários materiais, várias obras que nos ajudariam. E o patriarcado aqui, que também é um dos elementos também contestável aqui a partir dessa análise. Sim. Que é uma coisa que transcende e viaja no tempo, né? Você pode dizer isso? Eu posso dizer que quando a gente vai falar dessa nossa sociedade contemporânea, de uma sociedade capitalista, eu preciso dizer que esse sistema do patriarcado, da supremacia branca e da classe, eles se juntam para, né, compor o sistema de opressão. Então, eu jamais posso analisar o racismo sem trabalhar o patriarcado e sem trabalhar o classismo. Esse sistema, eles se juntam, né, para definir quem, né? Quais os grupos que vão ocupar-se da reprodução, vão ser expropriados, não é só explorado, é expropriado. Então, quem? Esse grupo, ele tem raça e ele tem gênero. Por isso vem a feminização, né? A dimensão das mulheres e da raça e desses grupos étnicos, como a população negra e os povos originários, que são os indígenas. Deixa eu só aproveitar aqui, não é possível que o povo deve estar assim parado e nós dois só aqui batendo. Não tem ninguém aqui, ninguém mandou nenhum alô para nós, nós estamos tristes aqui. Bora falar devagar. Não, nós agora só o próximo agora. Olha o alô aqui, ó. Sim. Jaguaribe, Sobral, Tabuleiro do Norte, Viçosa do Ceará, Campos Sales, Pedra Branca. Luana perguntou: presidente, aí, comprou o tênis para não rir mais de você? Olha a brincadeira aqui, o pessoal. Gente, já comprei e amanhã eu vou estrear, certo? Porque é o seguinte, no domingo eu fui inventar de pedalar. Sim. E aí no meu projeto Bora Caminhar, aí o tênis riu tanto que espedaçou. Mas já comprei hoje para não perder amanhã, porque é o pobre do tênis. Então, Zé, deixa eu aproveitar o nosso tempo. Que pena, nós estamos em 19 minutos aqui, já 20 e pouco. Né? Uhum. Mas assim... Eu peguei uma outra obra. Sim. Esse aqui é de um escritor, de um jornalista americano. Sim. Eu esperei aqui uns 3 meses, é um livro novo, mas assim, uma coisa muito interessante. Ele, assim, eu já tinha estudado sobre a história a visão eurocêntrica, né?
a supremacia da história contada a partir da vitória da Europa. Sim. A era das navegações, o novo mundo. Ele começa contestando. Quando ele coloca a origem da África, ele diz o seguinte: a Europa nada mais é do que um grande aprendizado do continente africano. Antes dele, além do africano, a China e a Índia já se aventuraram e já fizeram descobrimentos. Porque só os europeus que levaram a fama da era das navegações. Então, ele começa, esse livro, A Origem África, ele começa questionando, dizendo que não. Essa história da supremacia da história. Tanto é que eu estava vendo que é recente, né? A história da África contada inserida na nossa história do Brasil e na nossa história universitária, é uma coisa que não é muito bem trabalhada. E acho que isso é um trabalho recente do ponto de vista de resgatar o continente africano como a base da nossa civilização, mostrando que a base de toda a história, nesses 800 anos de escravidão, foi graças ao tráfico negreiro, né, a escravidão na África, que a Europa, principalmente a União Ibérica, a Espanha e Portugal, que eram duas grandes potências, se construíram com base na escravidão trazida em duas vertentes: a escravidão dos negros e a luta pelos metais preciosos, principalmente do ouro e da prata, que era muito rico o continente africano. Então, uma tese legal. E aí, não tem fácil. Eu pedi, levei numa livraria por uns 4 meses esperando para chegar. Sim. E nós até disse para você que depois eu vou lhe colocar. Já está à disposição. Me preste, porque eu acho que essa produção, né, essa obra, ela vem fazer um desmantelamento de um projeto de colonialidade. Né? E um ajuste de conta com a história, né? A gente aprendeu pelo viés da colonização, né? Então poderia ser uma obra da decolonialidade, né? De uma perspectiva de um revisionismo crítico, que é muito interessante, porque vai trazendo outras histórias silenciadas. Né? Eu estou curiosa. Tranquilo. É muito bom, muito. Não, com certeza. Pois isso aqui é mas nosso. Eu queria também dizer agradecer meu presente. Eu amei, viu, gente? Aqui, ó. Assim, belíssimo. Aí, Jean, vocês conseguem ver, né? E ali, olha, ali é um Iemanjá, viu? Né? Pois é, isso que eu queria dizer para você. Ali é um Iemanjá. Ele me disse, né? O Jean me disse que era um Iemanjá. Iemanjá, linda, linda, linda. Amei, já vou. Mas aí remonta nesses tempos de conservadorismo uma das bandeiras importantes da tolerância religiosa. Rapaz, o preconceito com as religiões de matriz africanas é um negócio fantástico. Minha mãe de origem dessas matrizes africanas, a religião, o quanto que é um preconceito muito forte. E aí a tolerância é uma bandeira central nos dias contemporâneos. Né? Mas deixa eu te perguntar aqui. Olha aqui, vamos lá. Os quilombos mulatos do Jardim Iracema presente. Aqui, ó. Olha aí. Indica livro que possa ser trabalhado na escola. Pergunta Patrícia Moreira. Vai, Zelma. Indica o livro aí, tu que... A gente já está aqui falando. Eu gosto muito de obra, né? Tem muitos livros para implementação da Lei 10.639, né, da 11.645, mas para a escola. Agora, como eu sou professora da universidade, eu acho que a gente precisa ler mais Clóvis Moura, ler com uma visão crítica o próprio Gilberto Freire. Eu acho que não é só a gente criticar, acho que é interessante a gente ler para poder fazer a crítica, mas também são vários autores que a gente da podia... literatura. Você não teria nada que se aproveite aí a maioria o que é? Para ratificar a escravidão? Não teria... eu não sou assim, eu não parto do pressuposto. Eu acho que a gente só tem que olhar hoje com uma visão crítica para rever, para fazer um revisionismo, né? Mas eu não teríamos sou que fazer contra. uma revisão dos livros didáticos, não? Porque você não. Com certeza. Será que não falta algo com mais substância? Por exemplo,
Por sobre a defesa da África, do continente africano, como a nossa origem, sobre... Não, mas nós temos enciclopédia de África com fácil acesso, nós temos. Agora, digamos, para a educação infantil, o que foi que a gente aprendeu com Monteiro Lobato? O que é que Monteiro Lobato faz, se não uma discriminação, um preconceito, mais do que o preconceito, uma discriminação com a obra Narizinho, com a tia Anastácia. Quem é a tia Anastácia? A tia Anastácia é aquela moça boazinha, aquela senhora boazinha. Mas quem é o marido da tia Anastácia? Não venha dizer que é o tio Barnabé, que não é. É uma pessoa que não tem família, que não tem raízes. Veja como isso é ensinado na educação infantil, o que é que pesa para as nossas crianças, né? Então, essa história é, mais uma vez, que eu estou te dizendo, uma sociedade racializada que nega, né, a memória, a história, e quando conta, é toda enviesada no sentido negativo. Qual é a criança que vai querer ter uma identificação, né? Veja o Zorra Total, que tinha uma mulher que ficava falando de centarro, que não sei o que, era dentro de um ônibus, ela era fétida, ela era ganhona, no sentido de pegar dinheiro das pessoas. E isso é ser mulher negra? É essa imagem que a Globo passou anos, décadas, e o movimento negro brigando para tirar. Fizeram as Barbie, né? Negra, não foi? Fizeram. Agora umas Barbie negras. O pessoal Umas tinha bonecas, branca do zóio azul, tem né? bonecas, brinquedos, né? Que venha fortalecer a pertença, o orgulho da criança ser negra e ser... A criança precisa de imagens positivas, né? Para que ela possa se identificar. Aqui, deixa eu te dizer, o Centec, a Suiane é uma pedagoga nossa, que juntamente lá com a Martia, a sua companheira lá, minha secretária executiva da CI. O Centec teve... Ela participou, a Martia, eu estive na abertura. O Centec teve a formação de introdução de letramento racial e educação antirracista, que foi coordenada pela Suiane, pedagoga, e a Marti também teve juntos. Né? Isso é uma orientação. Isso é uma das nossas ações como secretaria, trabalhar o processo de letramento racial, de formação, de orientação e assessoria às ações afirmativas, de formação junto aos gestores, junto ao servidor público. Nós fazemos formação de letramento, explicando, né, o que é o racismo institucional, de que forma nós podemos ter ações antirracistas, campanha. Nós tivemos agora, todo novembro, nós realizamos na secretaria o Festival Afro-Cearensidades. O segundo, que foi agora em 2024, ele vem com o tema Na Ginga dos Saberes Ancestrais. E a gente faz atividade do dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro, né, tendo a culminância da consciência negra, da né, consciência o mês, negra. Esse foi o primeiro ano, 2024, que o 20 de novembro foi feriado nacional, né? Zé, mas me lembrei agora uma coisa que eu venho insistindo, é o seguinte, eu acho que nós deveríamos, assim, se você pegar lá em Pernambuco, eles trabalham o maracatu dentro de uma perspectiva do ano inteiro. Aí termina, eu fiz até com o Lailtinho essa ponderação, nós temos que mostrar para o Brasil e para o mundo o que é a cultura do maracatu. Sim. Né? Aí o Nação Iracema mandou aqui para nós. Assim, não pode ser o maracatu desfilar apenas no domingo, na Avenida Domingos Olímpico, tá vendo? Trazendo lá. Tinha que ser. Não existe um carnaval fora de época que dá certo. Pois é. Por que a gente não vai fazer o maracatu fora de época para desfilar na beira-mar, para o povo ver? Fazer assim. Vamos fazer... Tem o carnaval fora de época que traz... Olha só como é o povo do Ceará. Aí traz, não tenho nada contra as bandas baianas, tá? Sim. Mas vem as bandas baianas para cá, ficam uma semana fazendo carnaval fora de época. Sim. E ninguém consegue fazer um carnaval fora de época com maracatu. Com a dimensão da história. Com a dimensão da história do Ceará, da resistência, da luta. E a minha ideia é o seguinte, não era para a Avenida Domingos Olímpico. A nossa ideia era para desfilar na beira-mar. Porque a Domingos Olímpico vai mostrar para quem já conhece. Sim. Nós temos que mostrar para quem não conhece a nossa riqueza. E aí o seguinte, teria que melhorar também no financiamento, que não dá para o povo desfilar e assegurar com o que é hoje garantido de recurso público. Não é assim. Por que o Carnaval do Rio, os vários carnavais, porque não dependem só da verba pública. Eles também trabalham com a iniciativa privada. Então, uma ideia
nós precisamos resgatar o maracatu na sua dimensão cultural, na sua dimensão histórica e, acima de tudo, para nós mostrarmos para o mundo. Aí a minha ideia é da gente fazer o maracatu fora de época. Porque não pode ser só na Domingos Olímpicos, na semana do Carnaval. E no dia 25 de março, que faz ali um cortejo. Por que não a gente pensar uma estratégia, no período das férias, nós fazemos um dia um desfile. O desfile dos maracatus na beira-mar. Essa tua ideia é muito legal, porque ela vai desfocar, né, daquela coisa pontual. Então, eu também só vou trabalhar a consciência negra em novembro. Exato. Né? Então, isso é muito prejudicial. E pensando nisso, a SEDUC, ela tem um selo escola, que agora se tornou lei, escola antirracista. Então, novembro é a culminância, mas você vai trabalhar o ano inteiro. Aí, em novembro é que tem as premiações e tudo mais de um trabalho, de um projeto que vem andando. Aí eu acho que isso é importante. Mas essa tua ideia também é muito rica. Da gente sair desses pontos, dessas coisas focais, só dessas datas, né? Mas ela tomar conta de todo o ano, de toda de uma a forma cidade, permanente, né? De uma forma permanente, para que as pessoas elas possam ter a aproximação da sua história, da sua luta, da sua invenção, da sua criatividade, da sua resistência. Porque, assim, a grande pergunta, por onde andas o Museu do Maracatu que tinha? Né? Então, eu estou querendo fazer um paralelo. Se dá certo um carnaval fora de época, trazendo a Bahia, pode dar certo também um carnaval fora de época com o maracatu. Pode dar certo também. E aí a gente pensar... Agora, isso eu acho que precisaria um nível de organização das representações, das agremiações, precisava uma articulação muito forte. Nós temos hoje uma Secretaria de Cultura que tem abertura para a gente dialogar isso, né? Tem. A gente dialogar isso. Agora na e aí eu estou fazendo essa provocação, no bom sentido, para que a gente... Porque eu tenho, assim, assim, eu tenho uma identidade também como historiador. Eu venho sou lá da UES também, eu sou da UES, lá graduado em História pela UES, e eu tenho uma identidade, e acompanhei de perto algumas experiências do maracatu, acompanhei o pessoal do Nação Iracema, o Rei do Congo, outras experiências, e acho que tem muita coisa bonita do maracatu, né? Já houve algumas batidas, algumas inovações, mas precisa se organizar e lutar mais para que essa cultura ela não seja apenas pontual do período do Carnaval. E aí o seguinte, nós já estamos nos finalmente, tá vendo como é rápido? Tá vendo? Passa rápido. Dizer para o pessoal que isso aqui não é só para fazer de verdade. Tá certo. A gente come. Então, Zé, eu vou aproveitar o seguinte, para a gente entrar nos finalmente. Tá certo. Em tempos de conservadorismo, em tempos de afirmação de luta pelos espaços democráticos, pelas bandeiras democráticas, pelas políticas públicas, qual é a sua mensagem para o povo? A minha mensagem é entender que nós não vamos ter democracia. Nós não vamos ter democracia. Nós não vamos ter modelo algum de desenvolvimento econômico, social, ambiental, sustentado enquanto imperar o racismo. O racismo, ele não é só uma questão do mimimi, como assim foi dito. Não é mimimi, não é coisa só da subjetividade. O racismo, ele define o lugar das pessoas na estrutura social. Então, e na história. Na história também, né? Mas, assim, é preciso que a gente enfrente essas desigualdades raciais. Não é algo do campo do identitarismo, né? Nós somos acusados de identitarista. Não, é estrutural. Para pensar que um outro mundo é possível, eu preciso enfrentar o racismo. E a primeira coisa para enfrentar o racismo é saber que ele existe. Essa é a Zelma Madeira. Gente, então, assim, agradecer de coração a sua participação. Eu acho que foi riquíssimo o debate, de alto nível. O pessoal vai poder, quem nos viu, nós vamos divulgar que vai estar lá no nosso canal no YouTube, a Cris e o Sena. Sim. Tá certo? Vou pedir também o pessoal da produtora disponibilizar para que você possa utilizar também, né, nas suas redes, para os seus amigos também divulgar. Tá.
E só agradecer de coração e parabenizar o presente aí do Ai, Jean, da Andréa, da Andréa e Letícia. da Letícia. Sua aluna, né? Muito obrigada. Amei. Já vai lá para meu cantinho. Beijo no coração, meu povo. E daqui a 2 semanas, né, a gente volta novamente. É a última segunda-feira desse mês. Eu acho que é dia 24. Se não me engano, a gente está voltando. Não, dia 24, segunda-feira, aí a gente vai estar voltando novamente. Agradecer o pessoal que nos acompanhou e muitíssimo obrigado, Zelma. E vamos lutar. Vamos. Bora. Sempre. Sempre. Obrigada. Vamos nós.